ao que interessa. Eu preciso, obviamente, começar essa aula falando para os senhores que é um prazer imenso estar reunido com os senhores nessa maravilhosa manhã de sexta-feira para juntos brincarmos, compartilharmos e nos divertirmos com a ciência mais linda, fantástica, sensacional e apaixonante de todas, que é a nossa linda física, jovens, física. E estaria mais feliz se hoje estivesse como ontem chovendo, né? Estamos precisando de água, né, jovens? Estamos aí ainda no rodízio. Estão já falando de manter rodízio até fevereiro do ano que vem, querendo aumentar para 2 dias sem água e 1 dia com água. Deus nos proteja. Então precisamos de chuva. Se alguém sabe o método da dança da chuva, depois compartilha com a gente para dar uma força aí, porque não tá fácil não, galera. Mas vamos falar de coisa boa, vamos falar de física, na verdade. Totó ficou empolgado ali. Na semana passada, eu comecei a conversar com vocês sobre o capítulo 13, né? A gente falou de vários assuntos ali de equilíbrio eletrostático. O que ficou faltando eu falar para os senhores, jovens, é de blindagem eletrostática, tá bom? E é isso que a gente vai começar a conversar. Blindagem eletrostática. O que quer dizer isso? Blindagem quer dizer que você está protegido. Eletrostática, então, das cargas, blindado. Protegido das cargas elétricas, protegido dos fenômenos elétricos, tá bom? Quando que isso acontece, jovens? Quando você tem um material que define um certo volume, a região interna a esse volume de metal, ela está blindada. Quem descobriu foi Michael Faraday. Ele fez uma experiência que foi conhecida como gaiola de Faraday. Ele construiu literalmente uma gaiolona, entrou dentro da gaiola e mandou eletrizarem a gaiola. E não aconteceu nada com ele, porque dentro da gaiola ele estava blindado, ele estava protegido, tá bom? Então, o que significa um corpo estar blindado eletrostaticamente? Significa dizer que a força elétrica, que o campo elétrico sobre ele vai ser zero, beleza? Jovens, vocês lembram qual é a equação que relaciona força elétrica e campo elétrico? Equação que relaciona força elétrica e campo elétrico. Lembram qual é? Podem mandar aí no chat para mim. Equação que relaciona força elétrica e campo elétrico. Manda. Pode mandar, manda. Manda, vai. Pode mandar. A Maria Eduarda Naves está chegando, vou pegar ela de surpresa, quer ver? Não sei. Maria Eduarda Naves. Seja muito bem-vinda, Maria Eduarda Naves. Seja muito bem-vinda. Obrigada. Tudo bem? Nós estávamos aguardando ansiosamente a sua chegada, porque a gente quer fazer uma pergunta para você. A turma inteira votou e escolheu você para que eu fizesse a pergunta, tá? Qual é a equação que relaciona força elétrica e campo elétrico? Você lembra, Maria? Se você lembrar, você vai ganhar uma caixa de bis. Não lembra? Não, Alzheimer. Alzheimer total. Não quer dar uma forçada na memória aí? Não lembra. Os colegas podem ajudar, colegas. Vamos lá, vocês estão em 11 aí na sala. Dá para dar uma força. João Vitor Preis, lembra qual que é a equação de força elétrica e campo elétrico? Eu falava, nossa, essa equação é muito importante, ela relaciona força, ela relaciona campo, ela é conhecida como tal coisa, equação do tal coisa. Não lembram? Ninguém não lembra, professor. Colasso vai lembrar. William, lembra, William? Não lembro. Zembic, lembra Zembic? É do céu? Não, céu é de campo elétrico uniforme. Mas tem a ver com campo elétrico. Passou por ali. Ninguém? Vou zoar só o Amaral. Leonardo Amaral, tudo bem, jovem? Estávamos sentindo sua falta, meu rei. Seja bem-vindo. Nós queremos fazer uma pergunta para você, Leonardo Amaral. Você lembra qual é a equação que relaciona força elétrica e campo elétrico? Leonardo Amaral.
equação que relaciona força elétrica e campo elétrico, valendo uma caixa de bis. Não, mas você nem pensou, nem acabei de falar. Valendo uma caixa de bis, meu rei. Fico sem a caixa de bis. Não tá valendo nada uma caixa de bis, né? Jovenzinhos, é essa equaçãozinha aqui, ó. Força... Eu ia falar isso. Você o quê? Eu ia falar isso, Por que acredita? não falou? Vai que eu erro. Ah, mas errar não tem problema. Agora é hora de errar. Pode errar à vontade. Não tem problema. Aqui a gente pode errar. A gente erra. Não tem problema. Pode errar na prova. Aqui pode. Não tem problema, não. Perdeu o bis. Mas eu vou comprar o bis e vou comer sozinho. Pode ficar tranquila, tá bom? Jovens, essa equaçãozinha, força que entra, ela relaciona força e campo elétrico. Então, se o corpo está blindado eletrostaticamente, ele não tem campo elétrico. Consequentemente, ele não tem força elétrica atuando sobre ele, beleza? Só tem força elétrica se tiver campo elétrico, tá bom? Essa é a jogada. Legal. E o que mais a gente pode pensar em termos de blindagem eletrostática? Eu já usei, jovenzinhos, blindagem eletrostática a meu favor. Vou contar para vocês o que eu fiz, mas vocês não podem falar para ninguém que eu contei isso para vocês, nem usar isso contra a minha pessoa depois, tá bom? Eu estava na graduação, segundo ano de graduação, estava em 2009. 2009. Segundo ano de graduação. Nossa, faz mais de 10 anos já, hein? Enfim, estava lá, e aí ia ter um evento, jovens, no Rio de Janeiro. Um evento que era sobre ciência, cientistas e tal. Ia ter o Marcelo Gleiser, eu era maior fã dele e tal, não sei o que, eu queria ir. Me organizei, já estava dando umas aulinhas, eu juntei a grana, o centro acadêmico ia conseguir um ônibus com a faculdade, a gente ia pagar menos, enfim, ficou bem barato. Beleza, tinha grana para ir, vou. A minha família não me deixou ir. Não, você com 19 anos vai viajar com a faculdade, mas não vai mesmo, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Tentei explicar, não teve jeito, não me deixaram ir viajar. Fiquei muito frustrado, fiquei muito de cara. Mas a gente dá seus pulos, na verdade. Surgiu, bem no mesmo final de semana, um retiro religioso. Aí, para o retiro religioso, eu podia ir. Eu fui para o retiro religioso. Só que o retiro religioso, ele era isolado, era numa chácara, não pegava celular nem nada. E caramba, se eu for para a viagem e levar meu celular, ele vai ficar com sinal. E eles vão saber que eu não fui para o retiro, né? Que eu fui para o evento. Então, o que eu vou fazer? Eu blindei meu celular eletrostaticamente. Enrolei ele com papel alumínio, e aí as ondas eletromagnéticas que chegavam até ele não alcançavam o sensor do celular, porque lá dentro o campo elétrico era zero, não tinha interação com o que acontecia lá dentro. O papel alumínio funcionou no celular como uma gaiola de fada e blindou o meu celular. E aí, quando tentavam me ligar, porque eu sabia que minha mãe ia me ligar, e se ela não tivesse mandado um detetive atrás de mim, nunca vi uma desconfiança daquele tamanho, talvez com razão, mas tudo bem, ia dar como celular fora da área de cobertura, beleza? Diferente do celular desligado. E aí, eu fiz isso, viajei feliz e alegre, voltei, quando estava voltando, tirei, e aí chegaram todas aquelas mensagens que precisava, aquela loucuragem toda. Então, fica a dica. Se você fizer a experiência na sua casa, pode pegar uma lata de Nescau, por exemplo, de Toddy não, porque Toddy é ruim, ninguém toma, eu sei, mas a lata de Nescau, que é metálica, coloca o celular dentro, tampa com papel alumínio e liga para o seu celular. Você vai ver que vai dar celular fora da área de cobertura. Você blindou eletrostaticamente o seu celular. Tá bom? Fica a dica aí, quando alguém estiver te ligando e você não quiser atender, você coloca dentro da lata de Nescau e tampa que vai dar celular fora da área de cobertura. Boa, jovenzinhos. Fica a dica aí. Tá bom? Então, isso que é blindar eletrostaticamente, é você fazer com que o campo elétrico a que aquele corpo está submetido seja zero. A prova de que eu fui para o evento, quer ver? Ó, eu comprei, como é que é o nome? O livro do cientista. De quem? Do Marcelo Gleiser. Comprei, jovenzinhos, lá no evento. Eu não peguei autógrafo dele, porque tinha uma fila imensa, eu não estava afim de pegar fila, não. Mas comprei lá no evento, mais barato, o livro do Marcelo Gleiser. Enfim, blindagem eletrostática é isso. Agora eu quero que vocês pensem o seguinte comigo, jovenzinhos.
Eu vou compartilhar a minha tela com os senhores. Eu quero que vocês pensem na seguinte situação. Vocês estão tendo um 2020 bem tumultuado também, né? Não só vocês, todo mundo, mas né, vocês estão aí estudando, pá, enfim. Aí vocês resolvem fazer um churrasco de comemoração no final do terceirão. E vocês alugam uma chácara bem topster e vão lá para a chácara, um ônibus pega, leva todo mundo, desova lá, e o ônibus vai embora e vocês ficam lá. Quando vocês chegam lá, vocês estão fascinados, jovenzinhos, fascinados com aquela chácara. Por quê? De um lado, vocês têm uma grande cachoeira que cai ali, linda, maravilhosa. Ao fundo, vocês têm um bosque com árvores imensas, árvores lindas. E do outro lado, assim, vocês têm uma montanha rochosa muito grande, muito bonita também. E ao fundo, um estacionamento. E ali no meio disso tudo, um gramado maravilhoso, onde antes de fazer o churrasco, vocês iam compartilhar de um momento de café da manhã, de um piquenique. Levaram lá bolo de chocolate, com cobertura de brigadeiro, coxinha, torta de frango com queijo, Coca-Cola. Enfim, vocês iam fazer um piquenique lá bem da hora. E aí, jovens, começa a fechar o tempo, começam a surgir nuvens escuras sobre vocês. Vocês começam a ficar, meu Deus, o que a gente faz agora? Começa a cair aquele monte de raio, alguns se desesperam, e as pessoas começam a tomar algumas atitudes. Alguns colegas começam a correr lá para a cachoeira, porque tem uma lenda que diz que quando caem raios e você está com o pé na água, você está protegido. Então, algumas pessoas correm lá para ficar com o pé dentro d'água. Outros correm e se encostam na montanha rochosa porque acham que a montanha rochosa pode os proteger. Alguns correm para o bosque das grandes árvores porque lá eles se sentem mais seguros. E outros ficam ali no gramado saudando a mãe natureza. Você só tem essas 4 opções. Qual delas é a menos pior, jovens? O que vocês acham? Tá saudando a mãe natureza. Saudando a mãe natureza. Boa. Por quê, jovens? Correr para a montanha não é bom porque a montanha é um ponto muito alto. Se cair um raio na montanha, ela pode acabar passando alguma descarga elétrica pelo seu corpo. Ficar com o pé na cachoeira não vai nem ajudar nem atrapalhar. A água não vai interferir no processo, mas você pode acabar escorregando lá, batendo a cabeça e morrendo. Então não vai para a cachoeira. O que você não faz em hipótese alguma é correr para o bosque. Por quê, jovenzinhos? O bosque com as belas e imensas árvores que te dão a sensação de segurança. Tá, enfim, tá aqui a árvore, tá aqui você feliz e alegre. Aí vamos supor, jovenzinhos, que cai um raio aqui na árvore, beleza? O que vai acontecer? A tendência dessa descarga elétrica é ir para a Terra. Chegou aqui, ela tem 2 caminhos, essa carga elétrica. Ela pode chegar à Terra percorrendo o tronco por aqui, ou ela pode te dar uma trollada monstra, passar pelo ar, passar pelo seu corpo e ir para a Terra. O que vocês acham que a descarga vai fazer? Ela vai trollar você, jovenzinhos. Por quê? Porque a resistência do tronco de árvore nesse caminho é muito maior do que a resistência do ar e do seu corpo nesse caminho aqui. E a corrente elétrica, a descarga elétrica, ela não percorre o menor caminho. Ela percorre o caminho de menor resistência elétrica. Por isso, não é seguro correr para debaixo de árvores. Por ela ser o ponto mais alto, já tem uma tendência dos raios caírem nelas. E você estando embaixo dela, a descarga vai sim passar pelo seu corpo, que é muito perigoso. Beleza? Então, nunca corre para debaixo da árvore. O melhor é ficar no gramado saudando a mãe natureza. Mas você vai saudar a mãe natureza como, jovens? Em pé? Não. Você vai ficar o mais baixo possível. Você não vai deitar no chão também. Porque se você deita no chão, você não encosta 100% do seu corpo, né? Geralmente você encosta a cabeça, as costas aqui, a bunda, a batata da perna, talvez. Mas, enfim, não fica 100% do corpo encostado no chão. E se a descarga elétrica cai aqui na Terra, ela não vai direto para o centro da Terra. Ela espalha aqui, ó, pela superfície. A descarga pode entrar pela sua cabeça e sair pelas costas, ou seja, passa pelo coração. Aí já era, é hora de se entregar. Passou pelo coração, jovenzinhos, já era. Porque daí vai dar uma parada cardíaca em você e você já era, tá bom? Então você vai ficar
de croque, abaixadinho, tá bom? Mas você não pode ficar com os dois pezinhos separados um do outro, porque senão entra a descarga por um pé, passa pelo corpo e sai pelo outro pé. E aí, jovenzinhos, não vai te matar, mas pode te machucar. Então, você tem que ficar parado com os dois pezinhos juntinhos, o máximo um do outro. Porque daí a descarga não vai entender como dois pontos diferentes e não entra no seu corpo. Beleza? Então, o ideal é ficar abaixadinho, com os dois pés encostadinhos um no outro. Se você tiver muito equilíbrio, pode ficar abaixadinho com um pé só, mas é difícil. Eu já tentei e não consigo. Beleza? Até aqui, jovenzinhos, querem perguntar algo, questionar? Mandem perguntinhas, vai lá. Sossegado, tranquilinho? Show de bola. Agora pensem o seguinte. O motorista não foi embora. O motorista ficou lá. E o que é mais seguro, então, jovenzinhos? Você correr para dentro do ônibus, obviamente. Vamos fazer uma nova lousa aqui. Caiu o busãozinho. E aí começou a cair o raio. O que acontece? A galera toda corre lá para dentro do busão. Por quê, jovenzinhos? Porque lá dentro do busão, se cair um raio sobre você, você fica protegido. Porque o raio cai no ônibus e ele se espalha pela superfície externa, mas lá dentro do ônibus, o campo elétrico ele vai ser zero. Se o campo elétrico é zero, todos que estão lá dentro estão blindados eletrostaticamente, estão protegidos de ação de força elétrica. Beleza? Então, o mais seguro é ficar dentro do ônibus, é ficar dentro do carro. Beleza? Professor, caiu o raio, eu estava dentro de um carro, caiu o raio. E aí a gente ficou desesperado, queria descer do carro. Não desce, jovem, não desce. Pensa comigo, quais são as chances de cair um raio no carro? Mínimas. Caiu. Então não dá sorte para azar. Por que você vai querer descer do carro para se machucar? Fica dentro do carro. Quanto tempo fica dentro do carro? Não sei. Vai depender. Se já estiver chovendo, o ar úmido ele é mais condutor. Então, essa carga elétrica se perde mais facilmente para o ambiente. Se não estiver chovendo ainda, o ar está seco. E aí, o ar seco é menos condutor. Então, vai ser mais difícil dessa carga se perder para o ambiente. Sei lá, você estava dentro do carro, aí caiu uma árvore em cima do motor, começou a pegar fogo. Você tem que descer de dentro do carro. Você vai descer do carro, você não vai descer se apoiando e encostando em tudo. Você coloca os pezinhos para fora do carro e não encosta em nada do carro. Por quê? Se simultaneamente você encostar na lataria do carro e no chão, você vai fazer papel de fio terra. Toda a carga elétrica passa pelo seu corpo e vai para a terra. E aí já era. Um abraço pro gaiteiro, né, jovens? Ainda se você encostar só a batata da perna na parte de baixo do carro e o pé no chão, vai passar uma carga elétrica por ali, vai necrosar, beleza, mas você amputa e beleza, não morre, né? Agora, se você encosta a mão, jovenzinhos, vai passar pelo coração. E aí não tem muito o que fazer, né? Você vai ter uma parada cardíaca, sem falar que dependendo da carga, pode te fritar na hora ali, enfim, torrar os seus tecidos, tá bom? Então, não. É muito, jovem, sério, é muito, muito perigoso essas relações de carga elétrica, de descarga elétrica. Principalmente quando você pensa em natureza, que tem uma capacidade imensa de carga, ela pode se matar com facilidade. Então, tem que tomar cuidado, tá bom? Fica dentro do carro. Se precisar descer, desce sem encostar em nada. Fechou? Legal. Jovenzinhos, pensando nisso, quando você está na praia e começa a chover, é seguro ficar no mar? Óbvio que não, porque o mar é feito de água salgada, extremamente condutor, e você no mar é um ponto de diferença de potencial. É comum a descarga percorrer o mar para chegar na terra pelo seu corpo, beleza? Só como é que não mata os peixes que está dentro do oceano? Porque o peixe não está encostado na terra, ele está no meio do mar, ele está isolado da terra
pela água. Então, a corrente não vai passar pelo peixe só para trollar o peixe, ela passa pelo caminho de menor resistência. Se o peixe estiver encostado na água, ele pode fechar esse circuito, senão não. Então, a maioria dos peixes nunca estão encostados, talvez um outro que esteja encostado morra, mas é a minoria, tá bom? E ficar na praia, na areia, será que é seguro? Também não, jovens. Por quê? A areia está úmida. Então, ela também vai se comportar como condutora. Lembram aquela vez que teve em São Paulo, foi uma mulher grávida que estava na areia, caiu um raio no mar e matou a mulher? Por quê? Porque a areia úmida, ela é condutora, jovens. Você não pode ficar na areia úmida. Começou a chover, ó, rapa fora, pina fora. Beleza? Eu não sou muito fã de praia, jovens. Não gosto muito, não. Mas eu gosto de ir para a Ilha do Mel. Porque as praias são mais desertas, você fica mais sossegado, não tem aquela criançada berrando, aquela gente parada. Você fica mais isolado, mais na paz, sossegado, de boas. Uma vez eu fui para lá com algumas pessoas e aí a gente resolveu, vamos sair comer, vamos lá em tal lugar, que tinha uma coisa que a gente queria comer lá bem da hora, tal, fomos. Eu já conhecia, eles não conheciam. Então a gente fez o caminho pela trilha, foi legal. Quando eu estava lá, já começou a chover, e começou a chover muito, como um temporal. E aí a gente acabou de comer, vamos embora de uma vez, né? E aí a moça falou, não voltem pela trilha, porque a água sobe e a água chega na altura da coxa. E aí é perigoso, às vezes tem cobra pela... Eu falei, meu Deus do céu, velho, e agora, né? Vamos voltar pela praia. Voltamos pela praia, jovens. Foi o maior medo que eu já passei na minha vida, galera. O maior medo que eu já passei na minha vida. Porque a maré subiu, e aí a gente tinha uma prainha menor, estava tranquilo, a gente passava uma parte de pedra que tem o farol das Conchas, aí vem uma praia imensa que vai lá para o Forte, era aquele caminho que eu fiz. E aí a maré subiu, galera, e subiu tanto que a água chegou naquelas flores, não sei o nome daquela, eles chamam de trepadeira, aquele negócio que fica no meio da areia ali, que a gente enrosca o pé, é uma desgraça aquilo lá. A água estava ali. E a gente não viu o fim do mar, onde estava. Nossa, a gente só conseguia andar por ali e cobrir o nosso pé, gente. E caiu um monte de raio na água, galera. E daí a gente ia para onde? Para onde que a gente ia? Não tinha para onde ir. A gente estava envolvido por água por todos os lados e caindo raio. Meu Deus, é hoje que eu vou morrer eletrocutado. Eu já tenho medo de eletricidade. Foi o dia que eu passei mais medo na minha vida. E a gente não viu um palmo na frente do nariz, escuro, escuro, e chuva. As gotas d'água batiam, a gente chegava a machucar. Aí eu tirei a camiseta, enrolei o celular na camiseta o máximo que eu pude para tentar não molhar o celular. Enfim, a gente andava e não conseguia ver a saída, né, para encontrar a pousada, porque daí tem as trilhazinhas no meio do caminho. Enfim, foi o maior medo da minha vida. Eu sabia que eu estava correndo risco de vida, mas não tinha o que fazer até conseguir sair daquela área. Fiquei com medo, já fiquei com medo. Então, se você está na praia e tem a chance, de não ficar na areia, não fique, porque é muito perigoso mesmo. Beleza? Tomem esses cuidados aí. Questão de raio também, nunca corre para debaixo de árvore. Corre para onde? Você protege dentro de um veículo, se você puder, fica dentro do veículo que você está protegido. Se cair um raio no veículo, fica dentro do veículo, só se você precisar descer, que você vai tentar descer, porque lá dentro você está protegido, você está blindado eletrostaticamente, beleza? Essa é a grande sacada, blindagem eletrostática. O campo elétrico dentro do corpo, ele é zero. E não importa o formato do corpo, jovens. Ó, se você tem uma ameba metálica, o campo elétrico dentro dessa ameba metálica vai ser zero, tá bom? Campo elétrico, independente do formato do corpo metálico, dentro do corpo metálico ele vai ser zero. Beleza, jovenzinhos? Até aí, abram o coraçãozinho de vocês e mandem perguntinhas e questionamentos. Vai lá. Tranquilo, sossegado? Tranquilo, bem de boa. Beleza, jovenzinhos. Vou pegar uma nova lousa aqui, então. Galera, na última aula, eu tinha deixado de tarefinha para vocês. Eu tinha deixado de tarefinha para vocês os exercícios do 1 ao 8, das páginas 19 e 20, beleza? Eu vou dar uma passada de olho nesses exercícios, jovens. Eles são bem tranquilos, comparado com outros exercícios que nós já fizemos aí ao longo do ano. E eles são aplicação direta das equações que estão ao longo do capítulo.
Então, eu não pretendo fazer nenhum desses exercícios com vocês. Pretendo deixar um tempo maior para nós fazermos exercícios de capacitores e circuitos com capacitores. Porque daí vão ter algumas coisas bem específicas que aparecem nos exercícios, tá bom? Então, eu vou deixar essa tarefinha para vocês. Quem não fez os exercícios ainda, faça. E se tiver algum exercício que vocês não conseguiram fazer, me avisem. Alguém já tentou fazer a tarefa e teve algum exercício que não conseguiu fazer? Eu vou deixar anotado. E aí, quando eu for fazer a aula de exercícios, eu vou fazer junto. Qual? Eu não consegui fazer o 6. Beleza. 6. Mais algum? O 4 eu me bati também, só que eu consegui, tipo, me virar, mas achei difícil. Quem que tá falando aí? É a? A Sanches. Ah, sim. Beleza. Então, eu vou deixar a dica do 6 aqui para você, tá, Sanches? Ele fala do potencial lá no ponto P, que é 10 volts. Então, você sabe o potencial em P, sabe a constante, quer saber, sabe a distância, né? E só isso. Você calcula, então, quanto que é K vezes Q. Você sabe o potencial, sabe a distância, calcula quem é K vezes Q. E aí, para a nova distância que ele fala ali, que é quanto? Essa nova confusão. Suponha agora que a cascata voltará para um valor 4 vezes menor. Aí agora você sabe quanto que é K vezes Q. Aí você vai calcular um novo potencial E, que é K vezes Q, sobre esse novo raio. Então, o K vezes Q que você não sabia quanto era, ó, você pega daqui. E o R novo, ele disse para você no enunciado que é 4 vezes menor. Então, você substitui essa alteração aqui e descobre esse potencial. Para daí você poder fazer a diferença de potencial entre os pontos C e P. Beleza? Esse é o caminho, tá bom? Eu vou deixar ele indicadinho para você aqui, mas daí na semana que vem, quando eu for fazer a aula dos exercícios, aí eu faço esse exercício inteiro, passo a passo com vocês, tá bom? Tá bom. Vou dar 2 segundinhos para você anotar aí, e daí eu vou pegar uma nova lousa. Já anotei. Obrigado. Jovens, o que eu quero conversar com vocês nesse restinho de aula é sobre capacitores. O que são os capacitores? Nós vimos vários dispositivos, jovens, quando nós falamos de circuito elétrico. Os resistores, que têm a função de dificultar a passagem da corrente. Chave liga e desliga, que tem a função de abrir e fechar o circuito. Nós vimos fusível, fio de chumbo e disjuntor, que tem a função de proteger o circuito. E eu acho que eu até cheguei a comentar com vocês de capacitores na nossa última aula presencial, se eu não me engano. Mas, por via das dúvidas, ó, qual que vai ser a função do capacitor num circuito? Armazenar cargas elétricas ou armazenar energia elétrica, tá bom? Essa vai ser a função do capacitor num circuito elétrico, tá bom? Como que eu desenho o capacitor, jovens? Ele é um dispositivo que é 2 plaquinhas planas e paralelas. E aí você estabelece a diferença de potencial entre os terminais desse capacitor. Então, tem uma DDP entre os pontos A e B. Consequentemente, o que vai acontecer aqui? Existe uma tendência das cargas saírem do ponto A e irem para o ponto B. Só que, jovens, no meio dessas 2 placas, existe um material isolante. Então, o que acontece? Os elétrons chegam aqui e eles não conseguem passar para o outro lado, porque tem um material isolante no meio. E vai acumulando elétrons aqui, ó. Vai acumulando elétrons. Esses elétrons acumulados, a gente fala que estão armazenados. Chega uma hora que a quantidade de elétron armazenada é tão grande que o material isolante não dá conta de segurar. E o que acontece? Esses elétrons passam de um lado para o outro dessa placa. Todos os elétrons passam e aí zera a carga elétrica.
E aí começa a acumular elétron de novo. E vai acumulando, até que de novo acontece essa descarga elétrica. Ou seja, o capacitor vai permitir que essa carga passe pelo circuito em intervalos de tempo específico. A cada 2 segundos, as cargas passam pelo circuito. E aí uma lâmpada pisca a cada 2 segundos. Ou um apito emite um certo som a cada 2 segundos. Enfim, essa vai ser a função do capacitor. Mandar as cargas para o circuito com uma certa frequência. Pode ser uma frequência de tempo curto, 2 segundos, ou de tempo longo. A cada 1 hora essa descarga acontece. Aí vai depender do sistema que você está usando o seu capacitor. Tá bom? Então, se a função do capacitor é armazenar cargas, armazenar energia, essa capacidade de armazenamento nós vamos representar pela letra C. E nós chamamos de capacitância. Capacidade de armazenar carga elétrica. Então, se ele armazena muita carga, ele tem alta capacitância. Se ele armazena pouca carga, ele tem baixa capacitância. Tá bom? Como que eu calculo essa capacitância? É a carga que esse capacitor armazena dividido pela diferença de potencial nos terminais desse capacitor. Beleza? Essa é a equação da capacitância. Jovenzinhos, qual é a unidade de medida que nós usamos para carga elétrica? Coulomb. Qual é a unidade de medida para a diferença de potencial? Volt. Então, capacitância vai ser medida em Coulomb por volt. E Coulomb por volt nós vamos chamar de Faraday, tá bom? Em homenagem a Michael Faraday, que foi o cara que fez os estudos em relação à blindagem eletrostática, que nós vimos anteriormente, do campo elétrico zero, e também dos capacitores, tá bom? Essa equaçãozinha aqui, jovens, normalmente, ela aparece um pouco diferente para nós. Essa DDP que está dividindo, eu passo multiplicando. E ela aparece assim, ó, como carga sendo capacitância vezes tensão. E ela é conhecida como a equação do QQ. Beleza? Pensou no capacitor, equação do QQ. Carga armazenada é capacitância vezes a DDP. Tá bom? As duas equações são a mesma coisa. Ela só é mais comum de ser representada nesse formato aqui. Beleza? Até aqui, gatinhos e gatinhas, abram o coraçãozinho de vocês e mandem perguntinhas e questionamentos. Vai lá. Tranquila a ideia? Pensem que se esse isolante aqui, ó, tiver uma espessura muito grande, ele armazena mais cargas, é mais difícil da carga passar. Se ele for mais fininho, ele armazena menos carga, ela passa com mais facilidade. Então, eu posso mexer nas propriedades geométricas e físicas desse capacitor. Então, na próxima aula, a gente vai ver uma outra equação que me permite calcular a capacitância de acordo com o material isolante que está ali, com a distância que separa as placas, ou seja, a espessura desse isolante, de acordo com a área dessas placas. Então, tem outra possibilidade a partir das propriedades físicas e geométricas. Tá bom? E outra interpretação possível é pensar na energia. E aí, como é que eu calculo, determino a energia que esse capacitor pode armazenar? Nós vamos ver na próxima aula também. Então, se você quiser dar um pontapé inicial nos seus estudos aí para capacitores, página 28 e 29, jovenzinhos, a parte de capacitores e capacitância, você já pode estudar, ler, se você quiser, para dar uma compreendida melhor. Mas a parte de energia potencial elétrica em diante, nós não trabalhamos ainda. Então, eu aconselho você a dar uma seguradinha, que daí, na semana que vem, a gente discute junto. Essa parte já conversa um pouquinho também sobre associação de capacitores. Beleza? Vou dar 3 segundinhos para vocês mandarem perguntinhas. Se não há perguntinhas, se não há questionamento, eu vou encerrar o compartilhamento de tela. Pode. E nós encerramos nossa aulinha por aqui, jovens. Nós temos ainda 2 minutos de aula aqui pelo Zoom.
mais 6 minutos de aula para acabar. Então, se tiverem alguma dúvida e não quiserem mandar aqui, podem mandar pelo Google Sala de Aula. Até 12h30 nós estamos juntos. Beleza? Jovens, eu agradeço a atenção de vocês. Desejo um excelente restinho de sexta. Desejo um excelente final de semana para todos. Me deem um tchau bem bonito, jovenzinhos. Tchau, professor. Bom final de semana. Tchau, professor. Tudo bem, galera. Até mais.